Olá, pessoal! Estamos aqui outra vez, juntinhos, reunidos, falando sobre vantagens, desvantagens, obstáculos, facilidades de sair do ninho e morar em algum outro lugar que você nunca morou antes, muitas vezes sem família, sem amigos, você vai sozinho, sozinha e se estabelece num lugar novo, né? E hoje, então, eu venho falar sobre idiomas. Ou seja, quando a gente muda para uma localidade que fala um outro idioma e vamos com crianças, temos aí duas questões pela frente, duas opções. É como se a estrada tivesse um Y e pega a direita, pega a esquerda ou pega as duas. E às vezes é possível pegar as duas. Então vamos lá. Vou falar assim, o meu caso, quando eu era criança, ainda com papai e mamãe, e vou falar o meu caso já casada com filhas. Papai e mamãe brasileiros, morando em países de língua inglesa, faziam questão de dentro de casa só falarmos português, para justamente não perder o idioma pátrio, a língua pátria e as nossas origens. Eles não gostavam e faziam um pouco de careta se a gente misturava na frase inglês e português, né? Que é a primeira opção de uma criança, é misturar o original português, no meu caso, com o idioma do lugar novo. E faziam uma certa careta e tal, com o intuito de preservar, porque sabiam que a gente ia voltar para o Rio de Janeiro. Não era uma mudança de bagagem, assim, de malicuia. E a gente tinha a escola, tinha os amigos, tinha a rádio e tinha a televisão para ouvir e praticar e falar o idioma novo, no meu caso, o inglês. Muito bem. Os anos se passaram e aí, os anos se passaram e aí eu, mãe, me mudei também, por coincidência, para países de língua inglesa, com as crianças. Depois teve o espanhol, mas aí elas já não estavam mais com a gente. E o que fazer? E confesso que assim, meu marido e eu, no começo, a gente nem ocorreu que pudesse ter problema, e deixou o barco fluir, deixou o barco fluir. Quando a gente se deu conta, a gente estava falando muito mais inglês do que português. Ou seja, quando a gente queria contar uma história que aconteceu na rua, aconteceu na escola, que aconteceu em inglês, isso até hoje é assim comigo. Quando uma história aconteceu em inglês para mim, eu reproduzo a história muito melhor em inglês do que eu reproduzo em português. E quando meu marido e eu percebemos, isso estava acontecendo com elas também. E a gente não brecou, a gente não falou nada, vamos parar com isso, olha aí e tal. Nós não brecamos. Aí, nós impusemos uma regra, que era uma regra assim, por gentileza. Se tiver alguém na roda que não fala português e que fala inglês, então vamos falar inglês, mesmo que esteja falando um com o outro. Por exemplo, meu marido, eu, Johnny, Mary, numa roda ali, falando qualquer coisa. E aí eu viro pro meu marido e pergunto, quando é que a gente foi para aquela cidade, hein? Mesmo que eu esteja falando com o meu marido que fala português, Johnny e Mary estavam na roda. Então eu perguntava para ele em inglês e ele respondia em inglês. E assim fizemos com as nossas filhas também. Vamos pergunta na língua que as pessoas que estão na roda vão entender, tá? Por uma questão de gentileza, né? Você já se pôs no sapato de estar numa reunião, de estar numa conversa e alguém pipi numa outra língua que você não domina, que você não tem ideia, que você não sabe nem falar bom dia? É muito desagradável. A gente se sente assim excluído. A gente se sente como, olha, não é para você participar, isso aqui não é da tua conta, então não vou falar na tua língua. É muito desagradável.
Então, por mais que seja assim, onde é que está a água? Uma pergunta super inocente, mas o outro não sabe que você está perguntando onde é que está a água, e você pode estar dizendo, cara, esse cara é muito chato, vamos embora daqui? Né? É muito desagradável. Então, instituímos em casa que se tem alguém numa língua que não é a nossa, falamos a língua em comum, certo? Então, isso prevaleceu. Hoje, as nossas filhas vivem em países diferentes, mas ambos países de língua inglesa. E elas carregam isso com elas, tá? E aí surge uma outra dificuldade, que é com os netos. Não é bem dificuldade, surge uma outra interrogação, uma coisa assim, com os netos. Meus netos têm mãe brasileira e pai inglês, tá? O pai não fala português, ele entende bastante, mas não fala. Então, a minha filha fica num jogo de cintura ali, samba do crioulo doido, que é para também não ser antipática com o marido, e ela também, minha filha, já está embutida no DNA desde criança que se alguém não entende a língua, fala a língua que a pessoa entende. Né? Então, com isso, os netos falam muito menos português, que seria o ideal. Mas não faz mal, não faz mal. A gente, na vida, tem que, né, pesar os obstáculos da vida e ver. Né? Não, as crianças, os netos, eles têm o idioma português aqui atrás, clica, eles entendem tudo que você fala, mas te respondem em inglês. Seja a pergunta que for, você está dando uma explicação, oh yes, so, e respondem em português, em inglês. É muito bonitinho. A mais velha sabe mais do que o mais novo, é claro. E às vezes ele não entende e ela pergunta, aí ela fala em inglês. Foi isso que a vovó falou. E coisinhas bonitinhas, por exemplo, só rapidamente, o mais novo percebeu que existe uma pequena diferença na pronúncia de vovó e vovô. Mas ele, agora sim, mas lá atrás ele não tinha sacado bem quem era a vovó e quem era o vovô. Então, se ele estava conversando comigo e queria saber do vovô, ele perguntava, onde está o outro vovô? Ou se estava com o meu marido e queria saber de mim, onde está o outro vovô? Ou a outra vovó, variava. Mas agora ele já sabe quem é quem, muito bonitinho. Enfim, então essas coisas acontecem. E eu vou entrevistar umas outras pessoas que tiveram esse mesmo problema. E quero deixar claro para vocês que aqui não tem certo nem tem errado. Você tem que pôr numa balança o que é menos estressante para você e o que é bom para o futuro dos teus filhos, né? No meu caso, quando eu era criança, papai e mamãe sabiam que a gente ia voltar para o Brasil. A gente estava fora por um ano, por uma temporada X, 3 anos, 2 anos. Então, nós vamos voltar e esses filhos vão ter aula de português, vão ter gramática. Então, pelo menos, não vamos piorar o que já existe, né? Meu marido e eu não tomamos tantas precauções, a não ser falar inglês quando tem alguém que não sabe falar português na roda. E quando a gente percebeu, as meninas falavam mais inglês do que português. E vamos em frente. Hoje em dia, as duas só falam português quando estão falando com a gente, né? Porque o dia a dia delas é em inglês. Então não dá para cobrar que eles sejam fluentes com as crianças. Porque quando você vê, você já falou português, né? Inglês. Quando você vê, ela já respondeu em inglês. Eu fui tradutora por muitos anos na minha vida e tinha uma dificuldade, eu tinha que ter uma concentração, um foco imenso. Quando eu ouvia inglês e tinha que falar em português, ou ouvia português e tinha que falar inglês. Alguma meia dúzia de vezes eu ouvi numa língua, num idioma e soltei no mesmo idioma. Né? Porque tico e teco estão aqui, ó, na maior função ali. E às vezes, ufa, chega de tico e teco. Outro exemplo que eu tenho para dar é aqui em Portugal. Então a gente veio um monte de brasileiros, vieram um monte de brasileiros para cá, e todo mundo contente, a mesma língua, ai que bom. Aí mandam as crianças para a escola. E aí percebe-se que sim, óbvio, é o mesmo idioma, mas
na escola cobram certas palavras. Por exemplo, cachorro. Cachorro não é cachorro, é cão. Ônibus não é ônibus, é autocarro. Telefone celular não é telefone celular, é telemóvel. E pequenas coisinhas assim. Mas é uma interrogação aqui nos meus amigos que têm crianças que vão para a escola. Mantemos o português com palavras brasileiras ou deixamos correr o português com palavras lusitanas? E eu não tenho filho, então a minha opinião é só opinião, eu não tenho essa prática, mas eu manteria as palavras em português lusitano, porque muitas dessas pessoas vieram para ficar. E para ficar, daqui a pouco essas crianças vão ter exames, vão ter provas. E nas provas eles querem autocarro, não querem ônibus. Eles querem telemóvel, não querem celular. Eles querem cão, não querem cachorro, né? Então, para facilitar o estudo do seu filho, que já está passando por uma mudança, por novidades, por escola, está começando a procurar amigos, deixou todos os amigos para trás e chegou aqui zerado de amigo, a minha sugestão é, vamos devagar, vamos devagar. É o mesmo idioma, gente. Deixa falar em autocarro, telemóvel e cão, não tem problema. Se um dia essas crianças crescerem, se um dia não, claro que vão crescer, quando crescerem, se quiserem voltar para o Brasil está sempre lá, o passaporte verdinho está sempre lá, que aliás é azul, né? Enfim, se essas crianças quiserem ir para lá, em menos de um mês estão falando ônibus, celular e cachorro outra vez, porque isso está aqui paradinho, entendeu? Não é assim uma língua completamente nova. Então, resumindo a ópera, faça aquilo que for menos estressante para você e para as crianças. E ponha aí na balança, ponha no liquidificador também, para botar todas as opiniões, aquilo que vai ser melhor para o seu filho no futuro, né? É uma vantagem que nós temos, como pais, de dar uma percebida como é que vai rolar o futuro, né? Então, minha gente, é isso o que eu tenho para dizer hoje para vocês. Se vocês têm algum amigo que está nesse teretetê de idiomas, seja com o próprio português, ou seja, com qualquer outro idioma, manda esse vídeo, quem sabe eu posso ajudar, né? Ou quem sabe posso atrapalhar ainda mais. Tá bom? Aquele abraço, brigadíssima. Dê o seu like se você gostou da história e a gente se vê, tá bom? Brigadinha, tchau!